Paz de Deus, meus caros irmãos, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de passar um assunto aqui para vocês que é muito importante, irmãos. É que hoje existe uma palavra aí que se usa muito no meio evangélico, que é a palavra desigrejado. Eu pergunto aos irmãos, aonde vocês encontram escrito nas Sagradas Escrituras essa palavra? Vocês não vão encontrar, porque essa palavra não existe na Escritura. Isso aí é um termo usado por teólogos ou por alguns pastores, quando alguém deixa de ir em uma igreja física. No tempo dos apóstolos, o conceito de igreja não é esse conceito que tem hoje, irmãos. Era muito diferente. Hoje, em termos de conceito, existe o termo, primeiro, instituição. É um termo formal que é dado a um edifício de pedra físico, uma igreja de pedra, e formalizando aquela igreja de pedra, ela tem que ter um nome institucional, um nome que denomine ela alguma coisa, por isso que é chamado denominação. E essa denominação, ela é o quê? Ela é regida por uma administração, ou por um contador, se for uma igreja só, e ela tem que ter um CNPJ e ela tem que ter um alvará para poder abrir o prédio, ok? Quer dizer, não é que ela esteja ligada a alguma coisa política. Muitos se ligam, claro, não vamos dizer que não. Mas eu prego uma igreja sem política, ok? Eu estou falando da instituição apenas. É errado estar em uma instituição assim? Ao meu ver, de um grosso modo, não é errado. Porém, ao meu ver, mais aprofundado em espírito, é um perigo hoje você encontrar uma igreja, até mesmo uma igreja nesse aspecto institucional, de uma maneira bem certa, você vai encontrar uma certa dificuldade. Porque desde o momento que a pessoa tem uma igreja, instituição, se ele não for totalmente humilde para reger aquela instituição, ele pode se achar que ele é dono, que ele manda e que ele faz o que ele quer, e ali Jesus Cristo não aparece mais, porque é ele que faz, não é mais Jesus Cristo. Mas, porém, se há uma igreja institucional que é bíblica, que prega o evangelho, autônoma, quer deixar bem claro, autônoma, não há problemas, eu não vejo problemas nisso. Eu não vejo, porém, eu não sinto. Os irmãos estão entendendo? Por que eu não sinto? Eu prefiro ficar mais naquilo que é a igreja de Cristo, a igreja dos apóstolos, porque é essa que vai ser salva. A igreja prédio não vai ser salva. A igreja instituição não vai subir, não vai herdar a vida eterna. Nem a instituição, nem a de pedra. Quem vai herdar a vida eterna é a igreja espiritual, a igreja invisível que está dentro daquela. Por isso, irmãos, por quê? Antigamente nem se usava essa palavra igreja. Logicamente que no Novo Testamento nós vamos encontrar essa palavra porque nós usamos uma Bíblia traduzida em grego. E a palavra que foi traduzida do grego. E a palavra eclésia é uma palavra grega, certo, irmão? O eclésia, eu não sei pronunciar muito bem, é uma palavra grega que quer dizer se reunir, ou reunião. Por isso que se usa a palavra congregar. Já aproveitando isso, eu quero deixar algo assim para vocês entenderem. E no livro de aos Hebreus, foi uma carta escrita por um autor que não diz que foi Paulo, se bem que as características literais dão uma impressão que foi. Porém, não diz. Foi escrita para um grupo de hebreus que estavam em alguma localidade, né? Provavelmente poderiam estar em Roma ou em outro local, e foi escrita uma carta para os hebreus. E nessa carta, tem um capítulo que eu não vou dizer agora, vocês vão ler lá a Bíblia, o livro de Hebreus inteiro para vocês saberem. Tem um capítulo que diz assim, no versículo: não deixais a vossa comum congregação, como é costume de alguns. E muitos usam este verso, tirando ele do contexto, para criar um aprisionamento no povo que se reúne com ele. Por quê? Porque quando ele falava,
não deixai a vossa comum congregação, ele queria dizer, não deixai o jeito comum de vocês se reunirem. E congregar quer dizer se reunir. Por quê? Porque existiam hebreus quer dizer judeus, que creram em Jesus Cristo, que creram em Yeshua, como eles chamam no hebraico. Isso não é judaizar, eu estou falando do nome original para que alguém possa entender, ok? Não que Jesus não seja o nome, claro que é, mas é o nome que foi transliterado, ok? Quando eu falo de Jesus, eu estou falando de Yeshua, a mesma coisa, dentro do meu modo de agir, de pensar e de crer, certo, irmão? Agora, veja bem, aqueles judeus que creram em Jesus Cristo, judaizaram, muitos deles se reuniam separados, ou melhor, se congregavam separados dos outros e judaizavam o evangelho, usavam outros costumes nos seus cultos, que não seriam necessários. E aqueles que estavam mais na simplicidade, eles continuavam congregando ou se reunindo de uma forma comum, de uma forma mais simples, não judaizando o evangelho. Então, o autor aos Hebreus falou, não deixai a vossa comum congregação, quer dizer, não deixai o jeito comum de vocês se reunirem, como é costume de alguns, que já estavam saindo e se reunindo de uma outra forma, ou melhor, com outras liturgias, judaizando o evangelho. Então, a palavra congregar ali se refere a se reunir. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quero ser bem claro. A se reunir com outros, mas que estavam judaizando o evangelho. Então foi ali uma palavra para que eles ficassem da forma que eles estavam. E a denominação, que vocês sabem muito bem, qual é que eu estou falando, elas usam esse termo para quê? Para que você pense que você não pode deixar a sua comum, só porque está escrito congregação lá, você não pode deixar a sua comum. Eles usam uma outra forma de colocação totalmente errada. Quer dizer, não é isso que o apóstolo quis dizer. Mas por que eles usam assim? Para poder te manipular. Porque vamos supor, se é quinta-feira e tem o culto na minha comum hoje, vai ter coleta. Pronto, você tem que ir lá, é tua comum. E não é nada disso, irmãos. Quando o apóstolo falou, ele falou dessa maneira que não sei se vocês estão entendendo. Eu estou sendo bem claro. Deixar o jeito comum, quer dizer, deixar o jeito de se reunir, como nós somos ensinados pelos apóstolos, para se reunir com outros irmãos que também são hebreus, que também são irmãos, mas que estão judaizando o evangelho, estão se reunindo de uma forma que não é comum se reunirem aqueles que foram ensinados pelos apóstolos. Vocês entenderam agora? Certo, irmão? Agora você pode me dizer assim, mas irmão, pode ter ministério uma igreja que não é instituição e que não tem prédio? Pode. Por que pode? Porque Paulo instituiu anciães. Anciães ele instituiu, certo, irmãos? Aonde ele instituiu anciães, irmão? Ele instituiu anciães que eram presbíteros. Se nós olharmos em Atos, eu vou ver aqui, irmão, para mim não errar, tá? Eu vou procurar o versículo aqui, tá, irmão? Bom, eu vou procurar o versículo aqui, eu vou falar aqui, irmãos. Vamos ver se eu acho aqui no Google. Para mim não demorar muito, né? Paulo instituiu anciães nas comunidades cristãs primitivas e alguns versículos para mostrar. Aqui já fica mais rápido, né, irmão? Não fica procurando, folheando, a gente já vai direto. O apóstolo Paulo, aqui está bem claro, já apareceu a resposta, desempenhou um papel crucial na organização das comunidades cristãs primitivas. Entendeu, irmãos? Ele nomeou anciães, que também eram chamados presbíteros, para essas comunidades, não era nem chamado igreja. Mas no Novo Testamento nosso está igreja, porque como eu já acabei de dizer, não é? Como eu já acabei de dizer, nossa Bíblia foi traduzida do grego, então tem que ser escrito igreja, que também é a mesma coisa. É um sinônimo, irmão, certo? Agora eu pergunto,
Não tinha ancião lá nessas comunidades? Tinha igreja física? Não tinha. Tinha igreja institucional? Não tinha. Você vai para o Oriente Médio, onde eu fui, tem igreja institucional lá onde eu fui? Não tem. Tive um lugar que eu fui que não tem. Tem igreja de pedra física? Não tem. Mas tem igreja de Cristo? Tem. Eu estive na casa de irmãs que fazem parte da igreja de Cristo, porém não tem prédio, não tem instituição, não tem nada, porque não pode. Está entendendo, irmãos? Agora uma pergunta para você, ou melhor, algo que vocês possam entender melhor. Qual a igreja de Cristo, então? É uma igreja invisível. Ela pode estar dentro de uma igreja de pedra, que na verdade não é igreja coisa nenhuma, que igreja é uma reunião de pessoas. Isso é o costume que nós viemos de um costume. Chamar uma igreja de pedra de igreja, simplesmente é um costume, porque a palavra igreja quer dizer reunião, irmãos. Reunião de pessoas. Então quer dizer que ela só é uma igreja quando as pessoas estão lá dentro, irmãos. Que a igreja de Cristo somos nós, pessoas. A comunidade de Cristo são reuniões de pessoas. A congregação quer dizer reunião de pessoas, não é nome de igreja. Hoje existem denominações que colocaram esses nomes. Comunidades cristãs, Sara não sei o que, entendeu? Congregação cristã, não sei o que, no Japão, na China, na Alemanha, sei lá onde, entendeu, irmão? Colocou esse nome. Isso é um nome institucional, irmão. Agora, existem? Sim, existem. Mas elas salvam? Nenhuma delas salvam. Mas dentro delas pode haver pessoas que vão ser salvas? Claro, em qualquer uma delas. Por quê? As pessoas que estão lá dentro, se estiverem com o intuito da salvação e perceberem realmente que ali tem uma palavra que salva, que converte, o evangelho, ele pode ficar ali. Agora, se deixar de ter o evangelho, por exemplo, e se torna uma federação, eu já aconselho sair fora disso aí. Por quê? Mas ela é uma instituição, mas agora ela é uma federação. Mas qual a diferença? Ela é uma federação internacional. Toda federação internacional tem que estar ligada a um órgão internacional. Um órgão que cuida daquilo que é internacional. A igreja federação internacional, ela tem que estar ligada a um órgão internacional, irmão. Não tem como. Então o que acontece? Ela tem que ter uma sede. E a ordem para todas as outras denominações institucionais tem que sair daquela sede. Estou explicando bem certinho. Então a cabeça daquela igreja deixou de ser Jesus Cristo e passou a ser a sede. Mas porém aquela sede, ela também tem que estar submissa o super CNPJ que está lá em cima. Ela não é dona da razão. Ela tem que estar submissa a uma liderança maior que cuida de toda a terra, de todas as igrejas da terra, e forma um parlamento mundial de igrejas. Por isso que se forma uma federação. Se forma primeiro uma federação, depois uma federação. E quando a federação, no seu documento, diz assim, que a federação tem poder espiritual, piorou. Quer dizer, você não está recebendo mais ordem de Jesus Cristo, o corpo da igreja não está mais sendo guiado, você está entendendo? Pelo Espírito Santo, porque a sede agora, a instituição agora, ela tem o poder espiritual. Agora eu pergunto para você, quem é que tem que ter o poder espiritual em uma reunião cristã, em uma congregação, uma reunião de cristãos, ou em uma assembleia cristã? Quem é que tem que ter o poder? Não é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja? Por isso, irmãos, não é placa que salva. Agora, se você estiver numa instituição, você chegar lá e falar, escuta, eu quero saber se essa instituição é uma federação internacional. Se ela falar que é, meu querido irmão e irmã, sai depressa desse lugar aí. Se ela falar, não, aqui nós somos uma instituição, mas somos autônomos. O que é isso? Ele não tem ligação com um governo, não tem nada. Ele é autônomo. Ele apenas tem um registro para abrir. Tudo bem. Isso não é pecado, irmão. Tem gente que acha que é. Não. Mas melhor ainda se não precisasse ter registro em lugar nenhum, porque a igreja primitiva não tinha.
Alguém pode dizer, mas hoje é impossível fazer isso, né, irmão? Porque como é que vai reunir as pessoas? Tem pessoas que se reúnem em casas, tem pessoas que se reúnem, fazem cultos, e alugam lugares para fazer o culto. Agora, há poucos dias, pelo que eu percebi, teve uma reunião num lugar aí, eu não vou dizer aonde, e que foi num hotel, porque não tem um espaço físico. Não precisa registrar nada se for assim, irmão. E agora eu vou aconselhar vocês, vão se preparando aí que o fim está próximo, viu, irmão? Mas dá para ter anciães, presbítero, não é só na igreja institucional. Da forma que você está vendo, parece que você está vendo, você está materializando as coisas de Deus. Eu digo para você que dá. Porque Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Primeiro de Atos, ou melhor, Atos 14, 23. Está escrito lá. Paulo e Barnabé oraram por anciães, oraram por presbíteros, oraram por diáconos, fazem imposição de mãos. Qual igreja que existia lá? Igreja de instituição? Não tinha. Igreja prédio? Também não tinha. Mas existia igreja espiritual. Então a igreja espiritual, ela sim precisa ter um presbitério. Tem irmão que fala que não precisa, que qualquer um pode fazer, mas se for para ser uma igreja como foi organizada pelo apóstolo Paulo como uma igreja primitiva, tem que ter. Certo, irmãos? Tem que ter. Salvo em caso de extrema necessidade, tudo bem. O que eu faço, irmãos? Vou falar o que eu faço. Deus já me deu de levantar anciães. Eles não têm igreja. Eu não sou o presidente deles. Tá, irmão? E eles servem a Deus. E nós podemos nos reunir, não tem problema nenhum. Como que nós chamamos? Nós usamos um termo simples. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pronto. Se aumentar, mas se não tivesse, se eu estou num lugar que eu tenho aqui, chama quinta. Quinta quer dizer uma chácara. Eu posso me reunir numa chácara, não preciso registrar nada. Agora, se eu precisar de um ambiente, aí eu tenho que registrar alguma coisa. Mas, se não precisar, se tiver vários grupos, várias células, tá, irmão? Posso dizer assim? Que não está escrito também célula. Mas eu posso dizer, porque isso quer dizer grupos pequenos espalhados dentro de uma localidade. Eu posso marcar dias e colocar mais presbíteros. Não precisa ter ciúme. Mas não precisa. Precisa, porque o apóstolo Paulo fez. Ele fez isso com Tito. Ele fez isso com Tito. No capítulo 1 de Tito, onde Paulo falou para ele assim, Tito, te deixei em Creta para organizar e levantar presbíteros de cidade em cidade, como já vos tenho encomendado. Que são presbíteros anciães. Por quê? Porque Tito não ia poder estar no mesmo lugar a todo tempo. Então, se um ancião ou um presbítero anunciasse, ou uma pessoa anunciasse o evangelho, procurava ali o presbítero. Irmãos, tem gente que fala que não precisa, que ele mesmo pode batizar. Mas aí acontece o seguinte, irmão, aí vai virar bagunça. Por que vira bagunça? Porque aí pode acontecer de alguém que venha de uma outra comunidade e chegar para você e falar, eu sou batizado. E às vezes é uma serpente ou um lobo vestido de ovelha e entra no meio do rebanho e vai dar prejuízo. Agora, tendo um presbitério, o que ele vai fazer? Ele vai examinar para ver se realmente aquela pessoa foi batizada, por quem que ela foi batizada. Os irmãos estão entendendo? Não é uma questão de ter um púlpito para se aparecer, uma igreja enorme, não. Isso eu não concordo, irmãos, principalmente agora. Os apóstolos nunca mandaram fazer, o Senhor Jesus Cristo nunca mandou construir uma igreja de pedra, nem uma igreja institucional. Mas de acordo às necessidades que estão surgindo, a instituição ainda tudo bem. Agora, uma federação que tem poder espiritual, os irmãos, prestem atenção, irmão. Isso aí é plano de Satanás, porque essa federação vai ter que estar ligada aonde? Vai ter que estar ligada num órgão internacional. Qual é o órgão internacional no mundo hoje? No mundo, coordena esses tipos de federações. Qual é o órgão? WEA. O que é WEA? World Evangelical Alliance. Então não adianta você dizer para mim que não precisa estar na WEA. Ou você querendo ou não querendo, o seu nome vai cair
da sua federação, se ela é internacional, vai cair na WEA. Você vai me mostrar argumentos administrativos, certo? Você tem razão. Mas você não me mostrou o lado espiritual, porque o lado espiritual não foi tratado com administração. O lado espiritual foi tratado com quem? Com alguns líderes, alguns, nem todos. Certo, irmão? Vocês pensam que todos sabem de tudo dentro de certas denominações? Vocês estão enganados, porque se todos soubessem de tudo, o mais novinho que estava ali podia dar palpite, mas vai ele abrir a boca dar palpite para ver o que acontece com ele. Não vai falar para ele, meu querido, fique em paz, não é chegado o teu momento. Lá na frente, no púlpito, oh meu querido, senta lá, nós te amamos, olha, fique em paz, né? Bom, hoje já não está mais assim também, já está aparecendo as garrinhas de muita gente, né? Mas você vai escutar assim, ó, cala a boca, quantos anos de ministério você tem? Você é novinho ainda, você está na fralda, senta aí. Ou não é assim, irmãos? Hã? Se não é assim, eu vi um monte de coisa errada então, né? Bom, isso já está errado, né, irmão? Todos os irmãos entenderam? A palavra desigrejado, então, não existe. Por que não existe? Porque se eu sou a igreja de Cristo, se eu faço parte da igreja de Cristo, e aqui na minha casa, eu falo assim, não, vou fazer culto aqui toda semana com 10 irmãos aqui. Aqui a minha casa, estamos fazendo uma reunião em nome de Jesus Cristo, estamos reunidos em Cristo. Precisa de batismo? Eu sou ancião. Precisa ancião para ir para outro bairro? Eu levanto, não tenho medo, nem preocupação, eu quero é que cresça. Eu vou ser presidente, vou ser chefe dele? Não. Não está escrito aqui em lugar nenhum que Paulo foi presidente de lugar nenhum, irmão. Quem precisa de presidência é igreja, instituição ou igreja federação. Por isso que é perigoso uma igreja também instituição quando ela tem algum presidente que é o líder. Porque ele começa a achar que ele é dono, que ele pode dar ordem, que ele pode ditar, ele vai deixando ao pouco o Senhor Jesus de lado e ele que manda. E se for uma federação, é pior ainda, porque ela vai se juntar futuramente a um parlamento de igrejas que será regido pelo próprio Ra-Satã, que é o anticristo. Não precisa mudar de liturgia, de usos e costume, nada. Ele está aqui em cima, a sua denominação fica aqui debaixo do teto dele. Você está entendendo, irmão? Então, ou você querendo ou não, se você não obedecer quando ele der ordem, ele manda fechar e acabou. Ou senão ele manda mudar você, transferir. Tira aquele e põe o outro. Aquele lá está dando problema, está falando demais. Tira ele. Tá? Entenda o que é isso. Que você vai entender o que é o evangelho. Isso que eu falei está tudo escrito, irmão. Não precisa muita coisa. É só você pegar as cartas paulinas, só você ler. Procura se tem essa palavra desigrejado. Ah, acho que Deus não é mais comigo porque eu preciso de uma igreja para me congregar. Eu não preciso de igreja para me congregar. Eu preciso de Cristo para me congregar com Ele. Por quê? Ah, você está desestimulando os outros a ir na igreja? Não estou. Ao contrário, você tem que ir na igreja. Só que você tem que saber onde você está colocando o seu pé. Você vai entrar numa igreja que aceita certas coisas que não é para aceitar, certo? Que não prega o evangelho, que vive profetizando mentira. Você vai entrar numa igreja que só fala em dinheiro. Você vai entrar numa igreja que só fala em cura divina. Você vai entrar numa igreja que só fala em prosperidade. Eu digo para você, vale a pena você perder o seu tempo em um lugar desse? Eu prefiro reunir com 20, 10 ou 10 irmãos na minha casa, cantar hino, louvar a Deus, sair na rua, pregar o evangelho. Se alguém crê, como eu já fiz, batizei aqui no Rio Tejo, dei assistência na casa. A outra batizei dentro da casa dela com um irmão, inclusive, que era da denominação que eu era. Não criei placa nenhuma, mas eu fui lá, atendia a irmã, fazia culto para ela, fazia ceia na casa dela, entendeu? Até o dia que Deus levou ela. Minha parte eu fiz. Precisou ela entrar num prédio, com galeria, com não sei o quê. Tinha a palavra a mesma coisa, só que eu não aparecia. Eu não tinha trono para me sentar, nem plataforma para me subir. Quem aparecia era Jesus Cristo. Deus salvou a alma dela. Para mim já basta. Os irmãos entenderam bem? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estamos aí, tá bom, irmão? Um ósculo santo para todos. Sei que vai entrar gente me xingando porque eu preguei contra o sistema. Esse sistema maligno, diabólico, que está enganando muita gente.
Não estou dizendo para você não ficar numa igreja instituição. Procure saber como ela é regida, se ela é bíblica realmente. Se você acha comunhão com ela, tudo bem, não tem problema algum. Mas se ela é uma federação, você não fica. Agora, se você acha melhor você se reunir na sua casa, com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, cantarinos, alguém está precisando batizar, Deus vai preparar, entre em contato conosco que nós até damos uma força. Eu já tenho ancião nosso até em São Paulo já, que não tem igreja nenhuma, tá? Mas como é que eles atendem, irmão? Ele vai na casa da pessoa, visita, ora, lê um trecho de palavra, hoje é aqui, amanhã é ali, outro dia lá. Trabalha, não fica lá sentado, viajando de avião para cima e para baixo, gente que está em missão e gastando dinheiro. E às vezes sofre, e aí entra alguém no canal da gente chamando nós de mentiroso ainda. Deus abençoe a todos, fique com Deus, amém e amém.